Um discurso feito na noite de ontem pode ter dado início à batalha do século. Uma batalha que eu, sinceramente, pagaria ingresso para assistir de camarote, pois um dos oponentes é o ministro Alexandre de Moraes, que agora tem um novo inimigo número 1. Só que esse inimigo pode fazer com que ele se arrependa de ter nascido. Eu já vou mostrar isso para você, mas antes eu preciso falar sobre outro discurso, o de Lula, porque ele mostrou que tem um novo método para tomar propriedades privadas do povo brasileiro e usou um argumento que chega a ser criminoso para isso. Nessa última terça-feira, Lula esteve no município de Buri, em São Paulo, para participar de uma cerimônia de anúncio de investimentos para a UFSCar. Por sinal, deixa eu abrir um parêntese aqui. A campanha eleitoral que Lula tem feito, bancada com o dinheiro do povo brasileiro, tem sido tão escancarada que até mesmo o jornal O Globo, um dos maiores centros do puxa-saquismo a Lula no Brasil, publicou matéria expondo essa situação patética. Veja essa manchete. Na corrida pela popularidade, Lula inaugura obras inacabadas, sem verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. Enfim, voltando ao evento dessa terça, veja a imoralidade desse argumento de Lula. Em 24 horas, a gente estava com essa universidade no nosso poder, e é por isso que eu estou aqui numa homenagem a esse homem extraordinário, porque nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Primeiro, esses 40% citados por Lula são, na verdade, o teto do imposto cobrado com base em uma tabela progressiva de acordo com o valor do imóvel. Segundo, no sistema americano de cobrança de impostos, esse imposto sobre herança é feito tanto por tributo federal quanto por tributo estadual. No entanto, apenas 6 estados estão cobrando na prática esse imposto: Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Jersey e Pensilvânia. Isso foi mostrado, inclusive, em uma matéria da CNN Brasil após essa declaração de Lula. Terceiro, hoje nos Estados Unidos, há isenção da cobrança desse imposto até determinado valor de patrimônio. Segundo o Brasil Tax, uma empresa especialista em consultoria tributária para brasileiros que decidem morar no exterior, em 2022 esse limite de isenção era de 12 milhões e 60 mil dólares por pessoa. Ou seja, se o patrimônio deixado não ultrapassar esse valor, o herdeiro não paga imposto. Portanto, esse argumento de Lula é uma completa distorção da realidade para defender sua ideologia socialista, que, por sinal, já é uma completa distorção da própria teoria do socialismo, pois a única coisa que Lula quer dividir é o patrimônio dos outros, mas o dele jamais. Mas ainda tem um quarto ponto nessa discussão. Lula acha que 4% de imposto, como é pago no Brasil, é um valor insignificante. Agora vamos pensar aqui na seguinte situação. Uma família de classe baixa, composta por um pai, uma mãe e um filho. Após décadas de trabalho, os pais conseguem financiar uma casinha de 50 metros quadrados. Supondo que o menino acabou de completar 18 anos, ainda mora com os pais, está cursando uma faculdade e arrumou um emprego como estagiário em uma empresa. Se acontece dos pais dele falecerem, talvez por doença ou por um acidente, para que essa casa passe para o seu nome e ele continue tendo onde morar, ele precisa pagar esses 4% de imposto. Na melhor das hipóteses, essa casa de 50 metros quadrados, se for em uma cidade não muito grande, em um terreno bem afastado do centro, vai estar avaliada em uns 250 mil reais. Nesse caso, o imposto que o filho teria de pagar seria de 10 mil reais. Ou seja, ele teria que desembolsar 10 mil reais só para ter o direito de continuar morando naquela casa. Agora eu pergunto, isso é insignificante? Você acha que um menino de 18 anos, de uma família de classe baixa, que tem um emprego como estagiário, vai ter disponível ali 10 mil reais só para dar para o governo? Essa fala de Lula é absolutamente desconexa da realidade. E pior, ele usou essa distorção absurda como argumento para dizer que as pessoas deveriam devolver seu patrimônio para o governo. Devolver o quê? Se esse patrimônio nunca foi do governo, caramba. Aliás, o governo não tem
nenhuma de patrimônio, porque tudo que o governo tem, seja em bens ou em dinheiro, é do povo. O governo apenas administra, ou deveria administrar, o dinheiro que é do povo. Portanto, essa fala de Lula chega a ser criminosa de tão imoral. Ele consegue levar uma ideologia que já não funcionou em nenhum lugar do mundo a um nível doentio de distorção. Isso é o retrato de Lula. Bom, a própria analogia feita por ele pouco tempo depois já representa muito bem o que eu estou falando. Não sei se vocês já participaram daquele jogo de palitos, eu não sei se existe ainda, aqueles palitinhos coloridos que você coloca em cima de uma mesa, solta ele e você vai tirando aquele que não pode mexer com o outro. Se mexer, você perde e o adversário começa a jogar. Governar é um pouco isso. Governar é exatamente isso. Você pega, 203 milhões de habitantes, você solta e depois você vai tentar mexer com aquele, que não te dá problema, porque se der problema, você não mexe. E esse problema é um palito chamado povo. Mas essas não foram as únicas falas absurdas de Lula nesse discurso. Este país, eu diria, o que eles fizeram nesses últimos, depois do impeachment da Dilma, é que o Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza, lá no Palestina. E ainda teve mais isso aqui. Quando vocês acharam que todo mundo é ladrão, que o Camilo é ladrão, que o Lula é ladrão, que o Raduan é ladrão, que o Paulo Teixeira é ladrão, mesmo quando vocês estiverem pensando tudo isso, ainda assim não desanime. Entre na política. Bom, se for assim, está na hora de eu entrar para a política então, pois eu atendo a todos os requisitos citados por Lula. Agora vamos deixar Lula de lado para falar sobre um amigo dele, Nicolás Maduro, o ditador venezuelano. Em um dos seus últimos discursos antes das teoricamente eleições presidenciais da Venezuela, que acontecerão nesse domingo, dia 28, Nicolás Maduro disse isso aqui sobre o sistema eleitoral brasileiro. Que temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Tem 16 auditorias. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta en Brasil. Agora eu quero ver se Alexandre de Moraes vai incluir Maduro em um dos famosos inquéritos que investigam aqueles que criticaram o sistema brasileiro. Aliás, aqueles que criticaram só agora, nos últimos 2 anos, porque aqueles que criticaram antes, mesmo que de forma muito mais agressiva, como fez o próprio Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, esses não precisam ser investigados, não é mesmo? Eu sei, Moraes já não é mais presidente do TSE, mas ainda é ministro do STF, o que na prática no Brasil lhe dá poderes infinitos. A desculpa de que a fala foi feita fora do Brasil não vai colar, porque Nicolás Ferreira chamou Lula de ladrão em Nova York, nos Estados Unidos, e mesmo assim foi aberto um inquérito contra ele. A desculpa de que é um cidadão estrangeiro também não vai colar, pois o jornalista português Sérgio Tavares foi interrogado pela polícia sobre as declarações que havia feito contra o sistema brasileiro. Que impeditivo poderia existir então para esse caso? Só que esse páreo para Moraes provavelmente não será tão cômodo como tem sido com os demais, para os quais Moraes pode simplesmente decretar uma prisão preventiva, incluir em inquéritos, enquanto esses precisam aguentar absolutamente calados. No caso de Nicolás Maduro, o buraco é mais embaixo. Segundo relatórios da própria Organização das Nações Unidas, o regime de Maduro persegue opositores, pratica tortura física e psicológica, faz seus familiares sumirem do mapa, entre outras práticas que violam os direitos humanos. E aí, qual o autoritarismo que prevaleceria nessa batalha? O judicial ou aquele da mão na massa mesmo? Um grande abraço e até a próxima.